Senhoras e senhores, essa solenidade, além de festiva, é oficial. Solicitamos aos senhores, enquanto o cerimonialista estiver falando com os senhores, podem conversar à vontade. Mas pedimos a gentileza, numa expressão de gentileza dos senhores convidados, como gentileza aos agraciados, na hora dos pronunciamentos, observarem, por gentileza, o silêncio. Contamos com a compreensão de todos. Este evento é uma realização conjunta da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, e de Mercado Comum, Revista Nacional de Economia e Negócios. Agradecemos os patrocinadores e apoios especiais deste evento. Grupo Andrade Gutierrez, Cenibra Celulose Nipo Brasileira S.A., Grupo Fiat Automóveis, Sistema Fieng, Fundação Dom Cabral, Grupo Icatu Seguros, Sindiestra, Unimed BH e IBF Minas Gerais. A todos eles, o nosso muito obrigado. Em frente à entrada principal do Automóvel Clube, como sempre, como de costume, tradicionalmente, se encontra uma ambulância gentilmente cedida pela Unimed BH, equipada com moderna aparelhagem e dispondo de preparados e bem treinados médicos e paramédicos. Eles estão aqui para nos oferecer todo o apoio em caso de emergência, que esperamos não seja necessária. A Unimed BH é a tradicional parceira dessa premiação, o que muito nos honra. Esta solenidade está dividida em duas partes, senhoras e senhores. Na primeira, teremos o discurso do presidente da ASENG, a premiação do desenvolvimentista do ano e do economista destaque de 2013, além dos seus respectivos pronunciamentos. Logo a seguir, teremos uma curta palestra do economista Luiz Paulo Rosenberg. Em seguida, será feito um intervalo e será servido o jantar. Após o jantar, retomaremos a solenidade e procederemos à entrega da premiação a todos os demais agraciados. Pede uma água para mim, por favor, Cláudio. Senhoras e senhores, o objetivo maior desta premiação é de enaltecer e valorizar a ação de todos que contribuem, através do seu trabalho, ações e posturas, com as suas pesquisas e suas ideias, de forma direta ou indireta, para o progresso econômico mineiro e brasileiro. Trata-se do reconhecimento aos esforços dessas pessoas em prol do desenvolvimento e ressaltamos, de outro lado, ser esta premiação exclusivamente destinada às pessoas físicas que mais se destacaram em diferentes áreas do segmento e do conhecimento econômico de nosso Estado e nosso país. Neste ano serão 53 agraciados dessa premiação. Alguns deles, evidentemente, são economistas. No entanto, a parcela mais expressiva é constituída por advogados, engenheiros, empresários, jornalistas, o que mostra o nosso reconhecimento e valorização às demais profissões, que complementam as nossas ideias e enriquece o nosso trabalho com as suas contribuições, dissociando-nos das posturas meramente corporativas. 11 são as condecorações previstas. As medalhas de cada categoria levam nomes de ilustres personagens históricos mineiros que aplaudimos e enaltecemos. Todos aqueles que nos emprestam os nomes, as medalhas, dispõem e possuem uma identidade comum: a luta inconteste em defesa do desenvolvimento econômico de Minas Gerais e do Brasil. A mais elevada
de todas as condecorações, visa homenagear aquele que é considerado o maior desenvolvimentista que o país já teve. E é exatamente em nome do saudoso presidente JK que procuramos enaltecer a relevância do crescimento econômico vigoroso e contínuo, sustentado e sustentável, além do compartilhamento das ideias inovadoras para a construção de uma nação fraterna e próspera. Senhoras e senhores, exibiremos agora os vídeos dos patrocinadores deste evento, aos quais, mais uma vez, agradecemos. Convidamos para o seu pronunciamento o presidente da ASENG e de Revista Mercado Comum, o economista Carlos Alberto Teixeira de Oliveira. Eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpas pelo fato de a gente ter uma certa dificuldade na acomodação e convidaria, inclusive, o Bruno Falso, que faz parte da nossa mesa principal, que está por aí. Bruno, você está por aí? Você faz parte aqui da nossa mesa principal. Bruno, presidente da CDL-BH. Também, se por acaso tiver alguém em pé, nas mesas aqui iniciais, existem lugares disponíveis. Eu os convidaria também, se por acaso houver essa possibilidade, que se desloquem para cá. Boa noite a todos e muito obrigado por suas honrosas presenças. Parabenizo, em primeiro lugar, os agraciados desse 7º Prêmio Minas Gerais de Desenvolvimento Econômico, ASENG Mercado Comum 2013, deixando também consignados inicialmente os nossos melhores agradecimentos ao Grupo Andrade Gutierrez, à Senibra, ao Grupo Fiat, à Fundação Dom Cabral, ao Grupo Icatu Seguros, ao Sindiestra e à Unimed BH, pelo imprescindível apoio a este evento. Sem esse apoio, praticamente seria impossível realizá-lo. Saúdo os meus colegas da diretoria da ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais, do IBEF Minas Gerais e da revista Mercado Comum. E, em nome deles, cumprimento todas as autoridades e os presidentes de entidades e empresas aqui presentes, em especial o Olavo Machado, Roberto Fagundes, o Wander, o Sérgio Cavalieri e o Bruno Falso. Uma saudação especial eu gostaria de fazer ao André Saint-Martin, diretor do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que está aqui hoje nos prestigiando nesse evento, além de várias outras presenças de diversos estados da Federação. Eu distingo com satisfação a presença de amigos da diretoria do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, em especial do seu presidente Cláudio Gontijo, e também do presidente do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, João Batista Santiago. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam com as suas distintas presenças nesta grande noite do desenvolvimento de Minas Gerais. Hoje, aqui estamos comemorando o Dia do Economista. Exatamente há 62 anos era promulgada a Lei 1411. Eu devo confessar, já de cara, que considero que em Minas sempre estivemos muito bem servidos de bons economistas. Mas agora a situação, eu diria, nos é particularmente privilegiada. Vejam só, aqui, 2 dos grandes partidos políticos têm economistas como seus presidentes regionais. É o caso dos nossos amigos Marcos Pestana, do PSDB, que já foi economista do ano
desta premiação, e o Reginaldo Lopes, do PT, agraciado com esta mesma premiação em 2010. Nós temos também vários economistas mineiros brilhando na política. No Senado estão os economistas Aécio Neves e Clésio Soares. E como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, contamos com outro economista, o Fernando Pimentel, nosso amigo. Aécio e Pimentel já foram anteriormente escolhidos economistas do ano desta premiação. Neste ano, ao nosso estimado engenheiro José Fernando Coura, presidente do Sindiestra e do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, a quem cumprimento e parabenizo. O escolhido como economista de destaque de Minas Gerais de 2013 é o colega e também amigo Emerson de Almeida, plantando-se carvalhos, né, Emerson? Presidente da diretoria estatutária da nossa querida Fundação Dom Cabral. Há muito já estávamos em dívida com o Emerson e a ele devendo essa homenagem. E eu quero lhe expressar, Emerson, o carinho e o apreço especial que todos nós dedicamos a você, não só nessa oportunidade, mas em várias outras anteriores, e que teremos chance ainda pela frente de lhe prestar. Os instituidores dessa premiação são a revista Mercado Comum, que no próximo mês, senhoras e senhores, isso é um milagre, comemorará o seu 20º ano de fundação, sendo a mesma considerada uma das mais antigas do seu gênero no Estado e, por não dizer, no país. E também ela é instituidora da premiação, junto com a ASENG, Associação dos Economistas de Minas Gerais. A ASENG, cabe relembrar, substitui a antiga SENG, Sociedade dos Economistas de Minas Gerais, fundada em 14 de junho de 1961, portanto, também cinquentenária. Nessa noite, senhoras e senhores, julgo-me dispensado de fazer comentários econômicos em relação às economias brasileira e internacional, ao contrário das vezes anteriores. É que teremos a seguir uma importante palestra do nosso nobre colega economista Luiz Paulo Rosenberg, a quem saúdo de uma forma muito carinhosa, viu, Rosenberg? Lhe desejando, mais uma vez, os nossos melhores votos de boas-vindas. Senhoras e senhores, até cerca de 25 anos atrás, Minas Gerais detinha 10,5% de toda a produção nacional. Esta situação, ou esta posição, assegurava ao Estado a condição de vice-liderança entre as economias estaduais e nacionais. Os dados mais recentes, no entanto, de 2010, do IBGE, apontam para esse ano de 2010 uma participação mineira de 9,3% no PIB nacional. Atualmente, muitos mineiros ainda consideram que o Estado seja a segunda maior economia estadual nacional. Cabe, porém, um reparo, o de que esta posição, já há muito tempo, absolutamente não mais corresponde à realidade. Minas perdeu para o Rio de Janeiro o segundo lugar no ranking econômico nacional e passou, desde então, a registrar crescimento econômico inferior à média nacional. Basta, por exemplo, citar que de 2002 a 2010, de acordo com o IBGE, Minas não obteve um desempenho muito satisfatório. Cresceu abaixo da média nacional. Em 2011, o PIB mineiro também
foi inferior à média nacional. E não será surpresa se o ano de 2012 também não tenha sido inferior à média nacional, e por que não dizer, inclusive, que tenha sido negativo. Cabe ressaltar, no entanto, que esse não é um processo iniciado simplesmente ontem, ou na semana passada, ou no mês anterior, e com isso não se pode culpar este ou aquele governo. Conforme já mencionado, trata-se de um processo e de uma tendência que precisam, em última análise, ser estancados e revertidos. Esta situação se deve em função de variadas razões, muitas delas históricas, inclusive, entre várias outras justificativas, está a grande dependência estadual da exportação de commodities, a produção concentrada em matérias-primas e produtos essencialmente primários. No ano passado, por exemplo, as exportações mineiras declinaram 20%, queda similar só comparável ao ano 2009, auge da crise financeira internacional. O resultado daquele ano foi de um PIB estadual de Minas Gerais registrando crescimento negativo de 4%. Fato esse tido como um dos mais perversos de toda a história da nossa economia. A produção econômica de Minas, senhores, mantendo um perfil, em grande parte, eminentemente primário, e nesse sentido, a minha opinião, é que precisa reinventar-se, redescobrir e buscar os melhores caminhos em direção a uma posição diferenciada e, basicamente, melhor. Isso significa alterar o quadro atual, buscando principalmente, volto a repetir, buscando principalmente a diversificação, a maior agregação de valor, o aumento dos níveis de inovação tecnológica e, principalmente, dos ganhos de produtividade, em especial da nossa indústria. Enfim, a receita é que Minas precisa ingressar na rota da competitividade em todos os setores e sentidos. Minas, é interessante observar demais, apresenta um dos quadros de mais notório processo de desindustrialização e de reprimarização de sua economia, a exemplo do que também se verifica em outras regiões do país, mas aqui ocorre com uma elevada intensidade. Entendo, no entanto, que nenhum desses processos relatados sejam mais graves do que aquele que designo como de desmineirização de nossa economia, que está nos condenando a voltar a nos transformar numa colônia política e empresarial, concentrando em nossas montanhas apenas grandes unidades produtoras, porém desprovidas de poucas ou irrelevantes condições de decisões locais. Várias empresas mineiras de médio e de grande porte têm sido vendidas para grupos empresariais de fora e internacionais. E com isso, alterada e diminuída a importância de suas administrações locais. Além disso, muitas têm transferido o seu comando local para outros estados. Senhoras e senhores, no meu entendimento, esse processo precisa ser interrompido.
Em relação aos bancos, que antes Minas foi berço e exemplo de pujança nacional, hoje eles já são tão poucos que podem ser contados em menos de 2 mãos. Como a poupança mineira é baixa, vamos ficando cada vez mais reféns dos financiamentos e empréstimos, cujas decisões e alçadas já se encontram quase que absolutamente fora de nossas fronteiras. Enfim, estamos ficando um Estado colonial. E, ademais, como pano de fundo a esse cenário preocupante, esta Minas, terra de Tiradentes, pratica hoje, contraditoriamente, uma das maiores e mais elevadas descargas tributárias entre os estados deste país. Coitado de Tiradentes, nosso Marte, que morreu lutando por míseros 20% dos impostos cobrados pela colônia portuguesa, quando o Brasil de hoje, de outro lado, já promove a cobrança de quase o dobro, com resposta quase nula de contraprestação de serviços à sua sociedade. Requer-se de Minas avançar muito em relação à sua economia e a seu ambiente social, em que pesem vários e valorosos esforços já feitos nesse sentido. Poucos dias atrás, ainda para ilustrar, divulgou-se o novo IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Na minha opinião, como economista, um dos indicadores mais importantes. Foi divulgado o IDHM de 2010, onde Minas Gerais perdeu uma posição em relação ao último estudo, o de 2000, tendo agora, nesse de 2010, ficado no 9º lugar entre os estados brasileiros. Esse resultado, senhoras e senhores, fixa Minas numa situação absolutamente desconfortável, detendo a pior classificação entre os estados da região sul e sudeste. Senhoras e senhores, o comentário econômico final e mais amplo que eu gostaria de fazer na noite de hoje é similar à do ano passado e está relacionado, mais uma vez, ao desenvolvimento. Eu considero trilha natural do Brasil rumo ao futuro, como já afirmava Juscelino Kubitschek há mais de 50 anos. Mas não acredito na sua automaticidade, até mesmo porque hoje as variáveis são outras e os problemas bastante diferentes. Assim, Rosenberg, como sistema de metas de inflação, o Brasil deveria criar outro modelo similar, com a implantação, por exemplo, de um sistema de metas de crescimento econômico vigoroso e contínuo, resgatando-se, de outro lado, o planejamento e suas perspectivas de médio e longo prazo. O crescimento econômico vigoroso deve deixar de ser apenas uma casualidade, uma questão episódica, uma efemeridade na grande meta econômica nacional, permeando a convolução do país em uma economia madura e desenvolvida. Esse que tem que ser o nosso grande objetivo. Tivemos vários exemplos bem-sucedidos implementados no passado, como foi o caso do plano de metas, conforme já mencionei, durante o governo JK. Numa ode ao crescimento vigoroso e contínuo, transformando também essa iniciativa em elemento capaz de despertar as consciências local e nacional para sua importância e real significado. Para finalizar, eu gostaria de deixar mais uma vez registrado o nosso abraço afetuoso a todos
os agraciados dessa solenidade, parabenizando-os pela merecida escolha. Agradeço também a todos os meus pares da diretoria da ASENG pela confiança depositada, para que juntos possamos colaborar para o engrandecimento da nossa profissão. Fazemos, ao final desta premiação, eu os convido e os peço que se posicionem para que possamos fazer um brinde. Aos 62 anos da instituição da profissão do economista do Brasil, ao Dia do Economista e em homenagem a todos os nossos distintos agraciados desta premiação. Por favor, todos de pé. Parabéns a todos os economistas. Um brinde especial a todos os agraciados dessa premiação.